Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje o nosso webinar é de um assunto super legal. Nós vamos falar dos benefícios do colágeno na nutrição esportiva. Para esse super assunto, nós teremos as especialistas da PibLiner, Milagros e Thelma para apresentação. Falando um pouquinho delas, a Milagros Patrizzi, ela é argentina, é formada em biotecnologia, mas fala muito bem o português. Ela fez, há alguns anos atrás, um intercâmbio aqui na Unicamp, na área de microbiologia e genética, e atualmente ela é responsável pelo desenvolvimento de produtos e formulações na PibLiner da Bélgica. A Thelma, que é gerente do suporte técnico da PibLiner, atualmente ela está alocada na Argentina, e ela é uma das maiores especialistas que nós temos no Brasil em gelatina e colágeno. E eu vou entregar a idade da Thelma, pois já são mais de 25 anos de experiência no setor, e atualmente ela atua junto ao time de vendas técnicas. E os nossos webinars, eles vêm sendo desenvolvidos para trazer informações e novidades sobre o mercado de alimentos, além de estreitar o relacionamento dos fabricantes de ingredientes com a indústria de alimentos. O que para nós da Vogler, isso é muito importante, nós sermos esse elo, essa ponte entre o cliente e o fabricante, sempre com o propósito de fomentar discussões e compartilhar o nosso know-how com os nossos clientes. Bom, falando um pouquinho de tendências com colágeno, antes de passar para a PibLiner, ele é um super produto quando a gente fala para a questão de nutrição esportiva. Ele é eficiente, ele é seguro, ele tem como vantagens a questão do sabor neutro, a diluição é muito fácil, a absorção pelo organismo, e aí eu vou passar um pouquinho das facilidades de aplicações. Nós podemos trazer também como um aporte proteico, aqui nós temos 2 exemplos de bebidas com a inclusão de colágeno, que são bebidas que nós buscamos pela Mintel, e a inclusão de barras destinadas à dieta paleolítica. Eu sempre me engasgo aqui nessa palavra. Mas é uma proteína bioativa. Então, o colágeno hidrolisado, ele é utilizado justamente para melhorar o tempo de recuperação e reduzir riscos em lesões. E aqui nós temos um gráfico de lançamentos de colágeno nos últimos anos. Nós temos aqui 2018 para 2019. Vejam que o lançamento, o boom, foram mais de 50% em relação ao ano anterior de lançamentos, e isso eu estou falando de Américas, né? Então, realmente, o público, ele vem reconhecendo, ele vem procurando soluções de colágenos. E, além disso, o colágeno, ele é uma alternativa ao lac-free. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 25% dos consumidores evitam lactose, né? E aí nós temos um mercado, uma possibilidade muito grande de desenvolver esses produtos. 32% dos consumidores com entre 18 e 34 anos também evitam a lactose, e sendo que 27% evitam lácteos. E aí, para finalizar, 76% dos consumidores não estão seguros sobre a eficácia de proteínas vegetais. Então, a questão do colágeno acaba sendo uma vantagem para atender esse público. Bom, e falando de público sênior, a população ela vem envelhecendo e nós precisamos que ela envelheça com mais saúde. E o colágeno é um grande aliado na criação de produtos para o público sênior. E aí, durante a apresentação, vocês vão ver tecnicamente aplicações e possibilidades de utilização do colágeno. E para fechar, nós temos 3 produtos, que são oportunidades, né? Uma bebida de amêndoas, com 3 gramas de proteína, e ela é fortificada com vitaminas, minerais e a inclusão do colágeno.
balas de colágeno, que já tem uma aderência muito grande do nosso público, do consumidor, e também para confecção de preparo, em pó para preparo de bebidas. E por que não falar de indulgência, né? O colágeno, ele tem uma grande facilidade na aplicação de produtos. E por quê? Porque ele não altera o sabor. Isso nós vamos falar um pouquinho durante a apresentação, mas aqui ficam alguns exemplos de aplicações de colágeno, onde 69% dos consumidores norte-americanos concordam que o saboroso é uma característica muito importante para escolhas de bebidas e alimentos nutritivos para a prática para a questão de práticas esportivas. Bom, eu convido agora a Milagros e a Thelma para a gente iniciar a apresentação da PIB Liner. Olá, Thelma, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, e a Milagros é que vai começar apresentando sobre os benefícios do colágeno na performance e na parte de esportes, tá bom? Espero que vocês tenham bastante proveito dessa apresentação. Vamos lá. Milagros, seja bem-vinda. Obrigada, Regis. Eu desliguei a câmera porque estou tendo problemas da conexão. Ok. Mas vocês podem me ouvir? Perfeitamente. Ok, muito obrigada pela introdução. Da parte da PIB, nós queremos agradecer a Vogler pela organização desse webinar aqui e aos participantes pelo interesse nessa apresentação. Hoje vamos a falar um pouquinho sobre colágeno no esporte e os benefícios para a saúde e na performance. Foi muito interessante ouvir a introdução do Regis sobre as tendências, as diferentes dietas e como o colágeno pode ser incorporado nos diferentes produtos. Mas agora, falando um pouquinho mais sobre a nossa companhia, a PIB Liner é uma companhia com presença global e nós contamos com 7 fábricas produtoras de colágeno e gelatina. Nesse mapa aqui, vocês podem ver os sítios onde a PIB Liner produz colágeno. A PIB Liner produz colágeno principalmente de fontes bovinas e suínas na Argentina, nos Estados Unidos e na Alemanha. A casa matriz da PIB Liner está na Bélgica, onde também contamos com um centro de pesquisa e desenvolvimento. A PIB Liner conta com mais de 150 anos de experiência, o que faz possível fornecer suporte técnico nas diferentes regiões, por exemplo, na área de aplicações, na parte técnica. E um pouco a visão da companhia é focar em fornecer soluções aos clientes, também fornecendo produto de alta qualidade. Mas agora, falando mais especificamente de colágeno, a marca dos peptídeos de colágeno da PIB é Solushell, e um dos mais recentes produtos prêmios da PIB é o Solushell Dissolution Series. O que tem de especial esse produto aqui? É que possui uma excelente dissolução e odor e sabor muito neutros. Como o Regis falou anteriormente, isso é muito importante e dá ao Solushell muita flexibilidade para formular em diferentes tipos de produtos e suplementos dietéticos. Também o produto, que é produzido a partir de matéria bovina premium, pode ser adquirido com diferentes certificações, como halal, kosher, grass-fed, que pode ser interessante dependendo do mercado. Mas o que é interessante sobre o colágeno? O
colágeno é uma proteína e tem um valor nutricional, mas o que é também muito interessante sobre o colágeno é que ele possui diferentes benefícios na saúde. Tem alguns que são mais populares, como, por exemplo, os benefícios de colágeno em termos de beleza. E aqui é um pouco um resumo da informação que se pode encontrar em base a estudos clínicos na literatura, que, por exemplo, para ter efeitos positivos do colágeno na pele, uma dosagem entre 2,5 até 10 gramas por dia durante 2 ou 3 meses pode aumentar a hidratação, a elasticidade da pele, a firmeza. E o que faz isso? Melhorar numa Vamos tentar falar. Milagros, Sim. eu vou pedir que você faça essa parte desse slide, pois você acabou caindo por alguns instantes aqui para nós. Repetir esse slide aqui. O Regis? Milagros, Sim. pode começar. Eu acho que a gente te perde de tempo em tempo. São os problemas da tecnologia, infelizmente. Eu peço desculpas ao pessoal, mas a Milagros, ela está na Bélgica, na Argentina e eu aqui no Brasil, né? Então estamos fazendo uma conexão com 3 países e aí a gente acaba ficando refém da internet, não tem jeito, né? Tá, tenta de novo, Milagros, qualquer coisa. Esse slide, ok. Tá bom, por favor. Vou tentar. Sim. Então, estava falando que o interessante do colágeno é uma proteína, então tem um valor nutritivo, mas também é interessante olhar para os benefícios do colágeno em outros aspectos da saúde, como, por exemplo, a beleza, que é um dos mais populares. E aqui, esse slide é um resumo da informação que se pode encontrar na literatura. E aí, podemos ver que para a beleza, uma dosagem entre 2,5 até 10 gramas por dia durante 2 a 3 meses pode ajudar a aumentar a hidratação da pele, a elasticidade, a firmeza e, finalmente, o que isso vai ser é melhorar no aspecto geral da pele, mas também a função da pele, que é uma barreira de proteção. Se olhamos na saúde dos ossos, colágeno também pode ajudar ali. Dosagens entre 5 até 20 gramas por dia durante 6 a 12 meses. Para ver os efeitos nos ossos, ali é necessário uma ingesta mais prolongada do colágeno e o efeito é que ajuda a manter os ossos saudáveis, mantém a força e a estrutura óssea. Se falamos agora das articulações, que é muito interessante na parte do esporte, dosagens entre 5 e 10 gramas por dia durante 4 a 6 meses ajuda a manter as articulações saudáveis e também
a manter a função das articulações. E nesse estudo aqui sobre colágeno e saciedade, a gente vai explicar mais em detalhe um estudo realizado com Solushell, onde se viu que pode promover a saciedade e que pode levar a uma redução na ingesta energética posteriormente. E, em geral, no esporte, ingestas de colágeno entre 15 e 20 gramas por dia pode ajudar na recuperação do tecido conectivo. Mas qual que é a relevância do colágeno no mercado na nutrição esportiva? Se olhamos no mercado de nutrição esportiva em 2017, 13,6 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande que tem uma previsão de crescimento acima de 8% até 2022. E também, interessante e relevante para colágeno, é o número de doenças relacionadas a lesões de músculo esquelético e também a incidência de enfermedades, doenças degenerativas como a osteoartrite. Por que é importante o colágeno no nosso corpo? Se olhamos no corpo humano, o colágeno faz parte de nosso corpo, tanto como 1/3 do conteúdo total das proteínas do nosso corpo é colágeno. Se olhamos na pele, o 70% de nossa pele é colágeno, o 30% dos ossos, 80% dos tendões e ligamentos. E também colágeno, diferentes tipos de colágeno, estão presentes em outros tecidos, como os vasos sanguíneos, músculos, intestinos. Mas até agora falamos do colágeno em geral, mas o que é o colágeno hidrolisado? O que é o Solushell? É um suplemento dietético que pode ser benéfico para atletas, para praticantes de atividades físicas e para indivíduos que sofrem doença articular. O colágeno hidrolisado é produzido a partir de tecidos que contêm colágeno. No caso da Pibilene, do Solushell, é produzido a partir de peles bovinas e suínas. Qual que é a vantagem do colágeno hidrolisado? Que pode ser facilmente dissolvido em água, na água fria, diferentes tipos de líquido, que faz fácil a ingesta do mesmo. Então, até agora falamos que o colágeno é uma proteína, é um suplemento dietético. Aí resulta necessário falar um pouquinho aqui de como está composto o colágeno, os aminoácidos que fazem parte do colágeno. Nesse gráfico aqui é uma comparação da abundância, da composição, perfil de aminoácidos do colágeno, dos péptidos de colágeno, comparando com a proteína do soro. E se bem, podemos ver que, por exemplo, aqui o colágeno em verde. O colágeno não contém um aminoácido que é o triptofano. E se comparamos com proteína de soro, o conteúdo de leucina é bastante baixo. Mas o que é interessante sobre o colágeno são os altos níveis de aminoácidos como a glicina. Mais de 20% do colágeno é glicina. E vamos a discutir um pouquinho mais tarde quais que podem ser os benefícios da glicina e por que é um aminoácido muito interessante. Mas também, se olharmos para colágeno, tem altos níveis de prolina e outro aminoácido que é a hidroxiprolina, que são típicos de colágeno, que também podem exercer outras funções no organismo. E como falamos, então, que colágeno é uma proteína, um suplemento dietético, temos que falar se colágeno é biodisponível, se o colágeno vai conseguir ser absorvido pelo nosso corpo.
Então, quer dizer, o que acontece após a ingesta de colágeno? Tem aqui vários estudos que mostram que o colágeno hidrolisado pode passar rapidamente pela barreira de mucosa no intestino delgado. Então, quer dizer que o organismo humano pode digerir esse produto, os produtos da digestão podem passar no sangue e atingir as diferentes células, tecidos do nosso corpo, para ali exercer a sua função. Em outro estudo, foi demonstrado que a ingesta de colágeno, por exemplo, pode estimular a produção de colágeno e de outros componentes da matriz extracelular, por exemplo, da cartilagem. E tem um estudo em animais muito interessante que mostra que os peptídeos e produtos da digestão de colágeno podem se acumular diferencialmente na cartilagem. Então, toda essa informação aqui, o que quer mostrar é que o colágeno pode ser digerido, absorvido e se distribuir, atingir diferentes partes do corpo humano para exercer diferentes funções. E continuando com a linha de que acontece após a ingesta de colágeno, esse estudo aqui é muito interessante porque o que se mostra aqui é a detecção de peptídeos específicos que são formados após a digestão de colágeno. Nesse caso aqui, os pesquisadores identificaram um dipeptídeo que é prolina hidroxiprolina. Na pesquisa com colágeno, esse tipo de peptídeos são utilizados para caracterizar a digestão e a absorção de colágeno, porque, como eu falei anteriormente, a hidroxiprolina é um aminoácido típico de colágeno, quase exclusivo de colágeno. E aqui o que eles identificaram foi diferentes formas desse composto aqui, uma forma linear e uma forma cíclica. E aí, estudaram um pouquinho mais no detalhe. Primeiramente, o que eles caracterizaram é o padrão de aparecimento no plasma, se as duas formas tinham alguma diferença em quanto à absorção. E como aqui se pode ver na gráfica, o máximo da absorção dos dois compostos ocorreu logo de 2 horas de ingesta de colágeno. Então, não tem diferença nesse aspecto aqui, mas se olharmos, eles foram ainda um pouquinho mais longe, eles analisaram se as diferentes formas desse peptídeo aqui tinham uma diferença em quanto à funcionalidade. Nesse caso, eles escolheram como variável a taxa de crescimento dos fibroblastos. Fibroblastos são células da pele responsáveis pela síntese de colágeno. E aí o que eles puderam avaliar é que a forma cíclica desse dipeptídeo aqui foi mais eficiente na estimulação do crescimento, o que quer dizer que é interessante de caracterizar e que alguns produtos específicos que ocorrem, que aparecem logo da digestão de colágeno, podem ser mais efetivos em estimular, por exemplo, o crescimento de células responsáveis pela síntese de colágeno na pele. Esse aqui é só um exemplo. E também para fechar um pouquinho essa parte aqui de digestão e absorção de colágeno, como eu falei, como resultado da digestão de colágeno, podemos ter peptídeos, que podem ter diferentes estruturas e funções, mas também podemos ter os aminoácidos individuais, como a glicina, prolina, leucina. Nesse estudo aqui, o que se mostra são os níveis de diferentes aminoácidos
em função do tempo, logo da ingesta de colágeno. E o que se pode ver aqui é que a aparição no plasma, a concentração no plasma dos diferentes aminoácidos depende da dosagem ingerida. Aqui vemos o branco é o grupo placebo, quer dizer que não consumiu colágeno. O gris é um grupo que consumiu 5 gramas de colágeno e o preto 15 gramas de colágeno. E se olhamos na curva da glicina, isso quer dizer a concentração de glicina no plasma, a gente pode ver que a concentração da glicina varia de acordo à dosagem ingerida. O mesmo para prolina e leucina, se bem eu mencionei que os níveis não são muito altos, mas mesmo assim se pode ver um incremento. Então, isso quer dizer que os produtos da digestão de colágeno vão se encontrar, vão passar na sangue. E até aqui, essa é uma parte, uma primeira parte, porque falamos que o colágeno é um suplemento dietético, então temos que falar sobre a digestão e o que finalmente nosso corpo vai receber. Mas aí, quais que são os efeitos do colágeno, por exemplo, na estrutura dos tecidos e na função das articulações? Esse estudo aqui, muito interessante, foi um estudo realizado na Austrália. Esse slide aqui mostra o protocolo, a metodologia utilizada. Aqui o grupo de participantes foi dividido em 3 grupos. Um grupo placebo ou controle e grupos que ingeriram diferentes dosagens de colágeno, 5 e 15 gramas. Aí, a ingesta de colágeno se realizou 1 hora antes de realizar uma sessão de exercício, uma determinada atividade física. Nesse caso aqui, o exercício foi pular a soga, pular a corda durante 6 minutos. E aí realizaram essa sequência durante alguns dias. E logo, a diferentes tempos, se tomaram amostras do soro. Para quê? Por um lado, por uma parte, para determinar a concentração dos aminoácidos no plasma, mas também para determinar os níveis de uma molécula marcadora, como é o PIMP, que é uma molécula que indica quando tem síntese de colágeno nos ossos. É uma molécula chamada marcadora. E também as amostras de sangue foram utilizadas para uma cultura in vitro. Vou explicar os resultados no slide seguinte. Então, como eu falei, primeiramente, se analisou, se avaliou os níveis dessa molécula marcadora, o PIMP. E aqui se pode ver que a ingesta de colágeno em combinação com exercício produz o aumento dos níveis dessa molécula marcadora, que quer dizer que aumentou a síntese de colágeno nos ossos. E aqui também podemos ver que o efeito depende da dosagem ingerida, nesse caso também. E nessa gráfica aqui, mostra os resultados do teste realizado com as amostras de sangue que foram utilizadas na cultura de ligamentos obtidos por engenharia de tecidos, quer dizer, uns ligamentos artificiais foram tratados durante 6 dias com soro dos participantes. E aqui o que foi analisado foi o conteúdo de colágeno nos ligamentos. E aqui também se pode ver que os níveis, o conteúdo de colágeno aumentou de acordo à dosagem de colágeno ingerida. E outro aspecto do colágeno muito interessante que pode ser relevante na parte
nutrição esportiva. Um pouco pode ser relacionado também com articulações, mas não exclusivamente. É a propriedade do colágeno de poder modular a resposta inflamatória resposta inflamatória que pode ocorrer no organismo humano, no corpo humano, por diferentes motivos. E tem bastante informação que mostra, que explica que a glicina, o aminoácido que eu falei, que é mais de 20% do colágeno, tem uma propriedade anti-inflamatória. Então, a ingestão de colágeno hidrolisado, que mostram esses gráficos aqui, a ingestão de colágeno hidrolisado pode aumentar os níveis sistêmicos de glicina. E como já mostrei também na outra gráfica, esse aumento dos níveis de glicina no sangue, no plasma, dependem da concentração da dosagem ingerida. E uma vez mais, aqui se mostra que o máximo da absorção ocorre entre 1 e 3 horas após a ingesta. E nesse estudo aqui, que foi um estudo realizado em animais, se pode comprovar o efeito modulatório da resposta inflamatória. Aqui, o que se analisou em animais, em ratos, foi a inflamação na orelha dos animais, que se analisou como o swelling da orelha. E aqui se pode ver que, outra vez, a resposta à inflamação foi menor quanto maior a ingesta de colágeno. Isso aqui é o efeito visual que os pesquisadores puderam avaliar, mas também se estudaram os níveis, a concentração de uma molécula marcadora de inflamação, como é a interleuquina 6. Essa molécula aqui é um indicador de que tem inflamação. Então, aqui, mais uma vez, essa informação aqui é um pouco uma explicação sobre o mecanismo do efeito anti-inflamatório do colágeno. E aqui também se pode ver que, mínimo para essas duas dosagens aqui, quanto maior a dosagem, menor a concentração de interleuquina 6, a molécula marcadora da inflamação. Mas agora, outro estudo que é interessante, porque não é focado somente em situações de doença como a osteoartrite ou uma inflamação, mas aqui é um estudo realizado em atletas jovens, atletas universitários, que consumiram colágeno durante 24 semanas, 10 gramas por dia. E aqui também se conseguiu ver que a ingesta de colágeno pode reduzir a dor de articulações ao caminhar e em repouso. Nesse estudo aqui, tem outras variáveis que foram analisadas. Nos gráficos aqui, vemos, por exemplo, a diferença de dor articular em repouso aqui. Um número maior quer dizer menos dor. Vemos em ambos casos, esse aqui é o dor em repouso, esse aqui é o índice de dor ao caminhar, e nos dois casos a ingesta de colágeno melhorou o sintoma. Aqui é muito interessante, como eu falei, porque foi um estudo realizado em atletas jovens sofrendo com algum dor articular, mas não era uma osteoartrite, por exemplo, uma doença. E também interessante, relacionado ao esporte, porque até agora falamos de inflamação, de redução da dor, mas também esse estudo aqui, que se realizou num grupo durante 14 semanas, ingerindo 10 gramas por dia também. O que se analisou aqui
são diferentes parâmetros que têm que ver com a função da articulação. Já não mais com dor, mas com a funcionalidade da articulação. Nesse caso, foi no joelho. O que quer dizer esses parâmetros aqui é como a força, a funcionalidade do joelho. Ao momento de fazer diferentes movimentos, como a extensão, flexão. E nesse caso aqui, vemos novamente em preto, é o grupo tratado com colágeno, em gris é o grupo placebo. Em todos os casos, esses parâmetros estudados, a funcionalidade do joelho foi melhor, foi recuperada no grupo tratado com colágeno. Também, uma nota para remarcar, é que o Comitê Olímpico Internacional, um organismo de reconhecimento internacional e focado na nutrição de atletas, na nutrição esportiva, reconhece o colágeno hidrolisado e a gelatina como suplementos, como efeitos potenciais no aumento da produção de colágeno e na redução da dor de articulações. Então, esse reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional é baseado na evidência científica, na série de estudos clínicos, estudos in vitro, que dão ideia dos mecanismos de ação do colágeno. E um estudo que eu falei que vou mencionar mais em detalhe, é um estudo realizado com o nosso Solushell, que tem a ver com colágeno e o apetite. O colágeno pode modular o apetite. Nesse estudo aqui, os participantes, eles ingeriram no café da manhã uma sobremesa como uma composição estandarizada, contendo, por exemplo, colágeno hidrolisado com triptofano ou outras proteínas, como a lactoalbúmina, caseína, soja, soro de leite. E aí se comparou a saciedade obtida logo depois da ingesta desse café, dessa sobremesa, entre colágeno e as diferentes proteínas. E o resultado foi que o Solushell foi até 40% mais saciantes que outras proteínas, como a soja, soro ou caseína. E essa redução no apetite foi evidente também numa redução de 20% na ingestão energética na refeição subsequente. Então, por que isso é interessante? Porque pensar em produtos contendo colágeno, focando no controle de apetite, pode permitir pensar em efeitos a longo prazo na composição corporal ou para controle do peso corporal. Então, a modo de resumo, o que podemos falar? Os peptídeos de colágeno contêm uma composição de aminoácidos que pode ser benéfica não somente para a síntese de colágeno, mas também podem ter outras funções, como modular a resposta inflamatória, controlar o apetite. Se olhamos os estudos que mencionamos relacionados com articulações, o colágeno hidrolisado pode reduzir a dor e melhorar a força das articulações. E tudo isso, como falamos, foi demonstrado em diferentes tipos de populações de idosos, atletas jovens, tem vários estudos. Aí, esses efeitos de colágeno finalmente podem resultar no retorno mais rápido do atleta na atividade. Então, quais que são as recomendações baseadas na literatura?
uma dosagem entre 5 e 20 gramas de peptídeos de colágeno para a saúde das articulações, tomados diariamente. Pode-se recomendar, baseado na literatura, entre 30 e 60 minutos antes do exercício. E para realmente ver os efeitos de colágeno, tem que ser um consumo do mínimo entre 3 e 6 meses. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado, Thelma. Obrigado, Milagros. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até a próxima. Até. A próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.